Boa noite, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa noite. Acostumado a rezar o terço, falando boa noite, boa tarde. Vamos entrando aí, a gente vai colocar uma musiquinha até a gente fazer a conexão com o nosso querido Padre Douglas. A gente vai deixar uma musiquinha aqui passando, a gente vai entrar com ele 5 mil em ponto, tá? Vamos lá, gente. Hoje o padre vai falar um pouco, depois vai ser aberto a perguntas. Perguntas sobre fé. Nesse momento difícil que a gente está falando, eu acho que é um tema muito pertinente para a gente falar. Então vocês mandem perguntas. Eu creio que a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai dar devida atenção a todo mundo. Às vezes, se na live ficar aparecendo essas mensagens que estão passando, os comentários, eu vou desativá-los e vou deixar só perguntas. Não é porque eu não quero que vocês falem, é porque para ficar aparecendo melhor a imagem do padre que vai estar falando para a gente e a gente conseguir acompanhar as perguntas aqui para a gente tentar responder todas, beleza? Vocês já podem ir mandando aí. Só aguardando o Padre Douglas entrar, vamos cantando os decolores da vida. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu amigo. Tá me vendo? Tá vendo, sim. Peraí, se eu só tentar ajeitar um negócio aqui, para o senhor aparecer melhor. Beleza. Agora a gente está vendo o senhor melhor. Só a bênção. Deus abençoe. Boa noite, né? Tem várias pessoas que acompanham a gente aqui, dos Cursilhos, do GED de Luz, que às vezes não têm o prazer de conhecer o senhor como a gente conhece. Queria pedir que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão aqui de fora. Conheça um pouco mais do senhor. Claro que sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá, né? beleza. Então, antes da gente começar, deixa eu só dizer uma coisa, então. Primeiramente, obrigado, viu, Juliano, Aline e aos meus filhos espirituais do Cursilho. Para mim, vocês não imaginam a alegria que é estar com vocês. Eu sou analfabeto em rede social. Então, se eu der qualquer vacilo aqui, vocês me ensinem e me perdoem. E se eu estiver aparecendo aí com orelhinha, com carinha, vocês me avisam também, viu? Porque às vezes eu aperto qualquer coisa aqui, eu não sei mexer com isso, não. Eu tô aprendendo. Viu? Então me perdoe, me ajuda, me ensina. Vamos então começar, Ju, mas antes mesmo de eu me apresentar, então, vamos fazer uma pequena oração, pedindo a Deus para estar conosco, nos ajudar, que o Espírito Santo nos ilumine no nosso breve minuto de conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua divina consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Deixa eu saudar aqui também, começando, todos os cursilistas, mas eu queria fazer uma saudação especial, se vocês me permitem, para o Eltim, para a Marina e para a pequena Helena, que está rolando aí nos nossos grupos. A pequena cursilista.
Essa já nasceu de colores. Que agora é mascotinho nós, né? Nós já tivemos o Miguelzinho, já tivemos os outros pequenos. E se tiver mais algum, vocês me digam e me corrijam. É porque agora eu tô lembrando mesmo do Eltinho, né? Mas da Marina. Se tiver mais alguém que nasceu aí, vocês me digam, né? Então, eu sou o Padre Douglas, né? Eu sou vigário aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Bom Despacho. Atualmente tenho essa função de vigário paroquial aqui na paróquia. Também sou juiz do Tribunal Eclesiástico, trabalho no Tribunal Eclesiástico nas causas, né, que chegam lá e competem ao tribunal. Eu fui nomeado juiz no final do ano passado, né, para poder trabalhar e exercer essa função. Sou formado em teologia, em filosofia, sou formado também em direito, né, sou advogado. E umas outras coisinhas a mais, né, que não... Mas o mais importante de tudo, né, eu sou alguém que ama a Jesus Cristo. Isso é o que define o meu currículo, né? Um homem de fé. O resto são detalhes que hoje nós vamos aprender que no final das contas não vale para nada. O que vale é o amor que a gente tem no coração por nosso Senhor. Hoje, no domingo que a gente celebra a Ascensão do Senhor, é uma felicidade, uma alegria para nós estar aqui dividindo esse momento com o Senhor, estar falando com o Senhor. E é uma oportunidade muito boa da gente estar falando de fé, porque a gente vê muitas pessoas que nesse tempo de pandemia, nesses tempos difíceis, nesses tempos que o medo está matando, a gente está ficando um pouco meio doido mesmo, meio desorientado com o que está acontecendo, a gente vê que a fé das pessoas estão abalando, que as pessoas estão deixando de ter fé. E isso dá muito medo na gente, de ver que pessoas que são fiéis, que são cristãos, estão tendo medo. Eu sei que o medo é normal, mas eu acho que as pessoas não deveriam perder a fé. Uhum. Por isso essa ideia da gente falar com o Senhor um pouco de fé, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, e o Senhor dá uma palavrinha para acalmar o coração dessas pessoas que estão com medo, dessas pessoas que estão perdendo a fé. É com o Senhor, eu sei que o Senhor vai deixar a gente um pouquinho emocionado hoje. Não! Que a gente não vê o Senhor, está dando uma alegria muito grande, mesmo que seja pela rede social, está vendo o Senhor bem de pertinho aqui agora. E agora é com o Senhor mesmo. Obrigado. Estou morrendo de saudade de vocês, de ver, de abraçar, mas em breve isso vai passar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui então, eu estou com o relógio aqui na minha frente, estou monitorando o tempo, eu vou falar aqui em torno de 10 minutos, um apanhado geral sobre a fé, e depois então a gente abre para conversa, para pergunta, para um bate-papo, e para esclarecer as dúvidas de vocês também, que talvez seja mais importante. Mas de modo geral então, eu vou tratar um pouco sobre o assunto fé. E eu vou tentar responder a partir de 4 perguntas. O que é fé? Como alcançar essa fé? Por que tem gente que tem fé e outras não têm? Como que nós fizemos uma experiência de Deus e outras não fizeram? E por fim, vou falar sobre a fé na pandemia e de uma questão que é sempre polêmica, o tal da fé e as obras. O que é que isso quer dizer aqui a partir da palavra de Deus? Dentro desses 3 ou 4 pontos, dentro desses 10 minutos. Vamos lá. Então, para começar, o que é fé? Quando a gente fala em fé, o que é que vem à nossa cabeça? Eu vou começar dizendo, usando aqui Santo Tomás de Aquino, eu vou começar dizendo o que a fé não é. O que não é fé e que às vezes a gente confunde muito. Fé não é sentimento. Primeira coisa. O que é que muitas pessoas confundem? Elas acham que ter fé é sentir uma coisa muito boa, é quando eu rezo e eu até levito. Ter fé é um sentimento, é uma emoção. E às vezes a gente escuta muitas pessoas dizendo por aí, né? Pegando já a sua palavra, Juliano, né? Eu estou perdendo a fé. E a gente pergunta, mas por quê? Eu rezo e não sinto nada, eu rezo e não vejo nada. Ponto número 1. Sentimento não é fé. É claro, a fé passa pelo sentimento. Tem dia que a gente reza e sente uma coisa boa. Tem dia que a gente vai à missa e sai assim revigorado. Mas associar fé e sentimento, isso é errado. Fé não é sentimentalismo. Mesmo quando eu rezei e não senti nada,
a oração tem o mesmo valor, independente da emoção que ela possa me provocar. Então, fé não é sentimento. Fé também não é mágica. Né? Vocês que são meus filhos aqui mais de perto, já me escutaram muitas vezes falando sobre isso. Muitas vezes nós temos na cabeça uma fé muito mágica, que tira coelho na cartola, que faz as pessoas, o cego enxergar assim num passe de mágica, que faz montanha sair para outro lugar. Fé não é mágica. A fé é, antes de tudo, apontando isso que ela não é. Não é essa expressão no sentido de que eu vou rezar, vou mentalizar, vou aqui fazer uma meditação e de repente, num passe de mágica, todos os meus problemas vão se resolver porque eu tenho fé. Isso não é fé. Isso é sentimentalismo. Terceiro e último ponto do que não é fé. Fé também não é simplesmente uma expressão exterior. Ou seja, aquilo que é simplesmente aparente. Né? Para eu mostrar que eu tenho fé, eu tenho que andar com uma cruz de 3 metros no pescoço. Para mostrar que eu tenho fé, eu tenho que andar só com camisa de Nossa Senhora. Para mostrar que eu tenho fé, eu tenho que andar na rua rezando terço. Eu tenho que ir à missa todos os dias. Eu tenho que construir igreja. Eu tenho que fazer um monte de obras, um monte de coisa. Isso por si só, né? Veja bem, filhos, o que eu estou dizendo. Aqui nós estamos entrando em teologia. Por si só, isso não é fé. Então, o que não é fé? Fé não é sentimento, fé não é mágica e fé não é expressão exterior. Também, mas não só. Eliminados esses pontos, então, padre, o que é fé? Nós vamos partir aqui da palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Hebreus 11, 1 diz assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos o seu belo testemunho. Aqui, sinteticamente, nós entendemos, a partir da palavra de Deus, o que é fé. Fé é a garantia dos bens que nos valemos e pelo seu belo testemunho. Fé, em outras palavras, para falar de um modo aqui bem prático para nós, fé é a esperança daquilo que nós ainda não vemos com esses olhos. Isso é fé. É quando nós acreditamos em Deus, um Deus que nós ainda não vimos, um Deus que nós não tocamos assim, um Deus que nós ainda não tivemos a oportunidade de ver como os apóstolos viram, como os discípulos viram, e nós acreditamos nele e confiamos nele. E mais, não só acreditar em Jesus, mas acreditar naquilo que está por vir. Nenhum de nós viu o céu, nenhum de nós viu o inferno, nenhum de nós viu o purgatório. E, no entanto, nós acreditamos. Isso é a fé genuína. Como está dizendo aqui em Hebreus, é acreditar nos bens futuros e naquilo que nós ainda não vimos por meio desses olhos. Nesta semana de Pentecostes, se não me falha a memória agora, na quarta-feira, o evangelho de quarta-feira vai falar exatamente sobre isso. Né? Quando Jesus diz assim: eu rezo por aqueles que vão crer em mim. Ou seja, aqueles que não me viram, que não me tocaram, que não estiveram comigo, mas que irão crer. Então, fé é, antes de tudo, crer, acreditar. Mas acreditar em quê? Nós acreditamos em Deus e nos bens futuros. Isso, sinteticamente, é de um modo bem basicão, assim. Né? Isso é ter fé. Acredito em Deus e acredito naquilo que Ele me prometeu, que seja o céu, o inferno também, que faz parte, né? O purgatório e essas realidades espirituais. Falar de fé hoje, meu povo, é uma coisa complicada. Sabe por quê? Quando a gente fala de fé, imediatamente alguém pode nos perguntar: mas fé em quê? E fé em quem? Tem um mundo de gente por aí falando de fé. Tem até uma música antiga, se não me engano, é do Paralamas do Sucesso. Né? Os meninos aí, né, que são mais ou menos da minha idade, rapazinho, assim, que nem eu, né? Bem jovenzinho, às vezes vai lembrar. Né? Alagados, não sei o quê, aí fala assim: a arte de viver da fé, mas não se sabe fé em quê? Se você abrir seu YouTube aí, você vai ver 1 milhão de gente falando de fé. Tem gente que tem fé num copo, tem gente que tem fé numa árvore, tem gente que tem fé em espírito, tem gente que tem fé nas forças do além, tem gente que tem fé em horóscopo.
ter fé, essa palavra fé, às vezes é perigosa, porque ela é muito genérica. Mas para nós cristãos, quando nós falamos em fé, nós estamos definindo. Nós cremos em Deus. E aqui eu creio em Deus Pai, né? Aquele resumo. Nós cremos num Deus eterno, todo-poderoso, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na igreja, e acreditamos de um modo especial nesses valores que nós não vemos com esses olhos, mas podemos testemunhar pela fé. Sinteticamente, então, aqui na palavra de Deus, isso é fé. Passando para o segundo ponto. Como, então, eu posso alcançar a fé? Como que tem gente que tem fé e outros não têm? Como que isso acontece? Para a gente poder entender isso, nós precisamos pegar de um modo especial São Paulo, né, mais uma vez, o santo padroeiro, né, do nosso movimento, quando ele fala lá na carta aos Romanos, Romanos 10, 17, São Paulo diz assim: a fé entra pelo ouvido. O que São Paulo quer dizer quando ele diz isso? Né? E os cursilistas têm uma graça especial de ter São Paulo como grande baluarte, né? Ele que é a coluna da igreja, ele que difundiu a fé de um modo especial. O que São Paulo quis dizer quando ele fala que a fé entra pelo ouvido? Filhos, a fé entra pela pregação. Não tem outro jeito. A fé, ela entra, não é um convencimento, vamos tomar cuidado. Não é convencer, não é pregar de um modo incisivo, não é eu pegar a Bíblia e bater na sua cabeça, tem que acreditar, tem que ter fé, não. O que São Paulo está querendo dizer é, não se trata de um convencimento idiota, né, ou de uma pregação incisiva, às vezes até ignorante, não. Mas quando São Paulo diz a fé entra pelo ouvido, que ele está querendo nos ensinar que a fé precisa ser ensinada. A fé precisa ser dita. A fé precisa ser passada de geração a geração. Porque se nós não passamos a fé, nós guardamos dentro de nós um tesouro que é só nosso, que morre conosco. Ele precisa ser passado. E aqui deixa eu chamar a atenção. Muitas vezes, por exemplo, nós vamos à missa. E lá na missa a gente fica olhando o relógio, né? Com pressa. A gente tem tempo para tudo, mas se a missa não foi em 1 hora, a gente xinga e reclama, porque a gente tem pressa da missa. E perde 2 horas, 10 horas no celular. E uma das horas de maior distração da missa é a hora da homilia. É impressionante. Eu sei, né? Tem homilias ótimas, maravilhosas, tem homilias que não são tão boas, e tem homilias que nós vamos entregar para Deus. Mas independente disso, né? Aqui eu não estou falando, né, fazendo juízo de valor, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a palavra de Deus é proclamada, ali nós estamos recebendo a fé. A fé não é algo pronto e acabado não, meu povo. Sabe, não é algo que a gente, recebi a fé, esse presente, e pronto, acabou, agora eu estou pronto. Não. A fé, ela é sempre construção e renovação. A missa, quando nós ouvimos o padre pregar a palavra de Deus, ali o padre está falando em nome de Cristo, em nome da igreja, e ele está pregando, anunciando. O povo adora coisas de cura e libertação, né? É impressionante. Se a gente falar, vai ter cura e libertação, o povo ferve. Só que as pessoas não imaginam a cura, a libertação, as graças espirituais que acontecem quando a palavra de Deus está sendo pregada na missa. Às vezes por um padre simples, de um jeito simples. Gente, quem está agindo não é o padre, não. Enquanto o padre está pregando, Deus está agindo. E a fé está acontecendo. Deus age pela palavra. Em hebraico, tem uma expressão que a gente diz o davar. Davar significa a palavra performativa de Deus. Tudo que Deus faz é por meio da palavra. Se a gente for lá no livro do Gênesis, como é que ele começa? Deus criou o céu e a terra. E como que Deus cria? Dizendo. Deus disse, e isso se fez. Deus disse, e aquilo aconteceu. O próprio Jesus Cristo, se nós pegarmos aqui João, Jesus Cristo é quem? O verbo. E o que é verbo? Palavra. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso a força da palavra. E quando São Paulo nos ensina que a fé entra pelo ouvido, São Paulo está querendo reforçar que a fé é ensinamento, que a fé precisa ser pregada, que a fé precisa ser ensinada, que a fé precisa ser passada. Não ao fio da espada,
Não ao fio de uma arma na cabeça, ou você acredita ou eu te mato. Não, isso é um radicalismo extremo. Isso é extremo. Nós não somos assim. Mas nós temos que falar, nós temos que pregar, nós temos que dizer. Porque senão como que alguém vai se convencer? Como que alguém vai entender se a gente não fala? E aqui uma questão interessante, né? Fé se discute. Nós temos uma tradição que a gente fala assim, né? Religião, futebol e política não se discute. Ué, depende. Se a gente pensar discutir, se a gente falar em discutir, naquele sentido assim de briga, né? Que é que a gente popularmente usa. Ah, fulano discutiu comigo, minha mulher discutiu comigo, meu marido discutiu comigo. Se for conversar, discutir, nesse sentido de briga, aí não. Nós não devemos discutir a fé, se for no sentido de brigar. Agora, se for discutir no sentido de conversar, como nós estamos fazendo aqui, isso é necessário, meu povo. Isso é necessário. A fé entra pelo ouvido e pela conversa, pela discussão, pela análise. Só fazendo um parênteses. Se nós conversássemos mais de política, talvez o nosso país e o mundo não estavam do jeito que está. Não estou falando de política partidária, viu? De A, de B ou de C. Não estou falando de partido e nem de candidato. Eu estou falando da ciência política. Se nós conversássemos mais sobre a ciência política, nós estaríamos em outro estado. Né? Se nós conversássemos mais sobre religião, talvez nós estaríamos de um jeito muito melhor. Né? Se nós conversássemos mais sobre futebol, talvez nós não ficaríamos implicando tanto um ao outro. Né? E vou parar por aqui, né? Para não dar mais problema. Então é isso, filhos. A fé entra pelo ouvido e nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. São Paulo, Romanos 10:11. A fé entra pelo ouvido, ela precisa ser pregada e ser ensinada para que a gente realmente entenda a fé. Mas então, como é que eu vou viver essa fé? Por que tem gente que não tem fé? Eu sei que você é cursilista, né, que viveu o cursilho, que está vivendo o seu quarto dia, que está procurando viver bem, né, estender a graça do cursilho, tem buscado viver a fé. Mas por que você tem fé e outras pessoas não têm? Por que tem gente que a gente conversa, fala, explica sobre a fé e a pessoa não está nem aí? Por que tem gente que a gente mostra Deus, fala de Deus e a pessoa dá de ombros como se não ligasse? Filhos, fé é uma experiência de Deus. E a fé, para ela ser genuína, passa por essa experiência. A fé, de fato, entra pelo ouvido, pela pregação. Preciso ter um coração disponível para poder receber. Senão é palavra jogada ao vento. Senão é... Opa! Aí, eu acho que a internet deu deve certinho. ter dado um pico aqui. Deu uma falhazinha. Então já estou concluindo, né? A fé, não adianta a gente querer forçar. É preciso ter um coração disponível. Porque alguém já muito cheio de convicção, já cheio de certeza, não adianta querer nem conversar. Gente, não há nada pior do que alguém que já é dono demais da verdade. Porque quem é dono da verdade não adianta o argumento. Você pode provar o melhor argumento para aquela pessoa, que ela não vai aceitar, porque ela não está aberta à conversa. Ela já é dona, ela já sabe. Então, para essas pessoas, é difícil chegar à fé no coração delas, porque elas já são muito donas de si próprios. E por fim, para a gente então finalizar, né? A fé, então, é a certeza daquilo que nós não vemos neste mundo, mas é a nossa busca por aquilo que nós esperamos. Como que se alcança a fé? Por meio das práticas, da oração, da vida, do ouvido, de buscar conhecer a Deus. E por fim, então, essa famosa polêmica, né? Fé e razão e fé e obras. Muitos cientistas, muitas pessoas por aí ficam falando que fé e razão não batem. Eu já escutei até uma pessoa uma vez que falou para mim que fé, que Deus é o refúgio dos fracos. Quem é fraco na vida busca se refugiar em Deus. É de uma ignorância sem igual, né? Porque não tem nada disso. A fé e Deus não aparte a ciência, mas ciência e fé são como duas realidades de uma mesma moeda. Meu povo, os nossos professores de história, de um modo muito geral, pegam a história da igreja a partir de um olhar iluminista
e às vezes não tem muita, desculpe dizer, mas assim, muita clareza intelectual ou muita honestidade intelectual. Eles falam a partir deles. Aí começam a falar, porque na época a igreja matou não sei quantos, na época das cruzadas, porque na época queimou muita gente nas fogueiras. Isso não é bem assim, não. Isso não é bem real, não é desse jeito. A gente tem que ler a história a partir de um contexto. De um contexto. Todo texto tirado do contexto vira pretexto. Temos que tomar cuidado com isso. Então, fé e razão são duas coisas que andam juntas. Se você parar para pensar, os maiores cientistas da história da humanidade, não todos, mas alguns dos maiores, foram padres. Isso mesmo, padres. Pesquise aí para você ver. Os maiores cientistas. As universidades nascem da Igreja Católica. Faculdade, universidade, foi a igreja que inventou. E hoje o povo quer expulsar a igreja, né, de lá. Mas foi a igreja que inventou. A primeira universidade do mundo que se tem notícias, né, a Universidade de Oxford, também é a universidade lá da França, nasce a partir da igreja e do estudo das ciências da igreja, da teologia, da filosofia, e aí vai crescendo. Tanto que ainda hoje, as melhores e maiores universidades do mundo são as universidades católicas. Universidades católicas são as melhores. Então, falar que fé e ciência não estão juntas, isso é um discurso, poderíamos aprofundar muito mais. Isso aqui poderia ser um tema de conversa, mas eu estou aqui passando rapidamente. E a última coisa, então, fé e obras. Padre, fé e obras, como é que faz? Né? A minha fé, a gente vai lá na carta de São Tiago, né? A minha fé, me mostre a minha fé com as obras e eu te mostro a minha fé pelas obras. E nós temos uma impressão, e algumas pessoas usam desse discurso, para querer justificar que a fé boa, a fé verdadeira, a fé que realmente vale a pena, é aquela fé que é cheia de obras e que é testemunhada por meio das obras. E a gente às vezes escuta assim, uns discursos até muito radicais, né, de algumas pessoas assim que gostam de apontar o dedo na cara dos outros e falar, me mostra as suas obras, não adianta ficar aí com o terço, com nada. Está na carta a Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, do que isso irá aproveitá-lo? Acaso a fé poderá salvá-lo? Mostre-me a minha fé sem as obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Porque a fé sem obras está completamente morta. É o que está aqui na carta de Tiago. Para terminar, viu? Estou concluindo e vou abrir para vocês. Vamos pensar, filhos. Vou repetir para vocês, eu queria que vocês guardassem isso no coração toda vez que vocês lessem a Bíblia e toda vez que vocês ouvirem alguém pregando. Estou falando para cursilista, pessoa esclarecida. É uma aula de teologia, estou aprofundando. Veja só. Todo texto fora de contexto vira pretexto. Vamos guardar isso? Todo texto fora de contexto vira pretexto. Tem gente que recorta partes da Bíblia. Vai lá e pega um versículo, uma parte da conveniência deles, até decora aquilo, fica repetindo que nem papagaio. Mas não sabe o contexto, o momento que aquilo foi escrito e o porquê. O que é que o autor sagrado estava querendo dizer para aquela comunidade com aquelas palavras. Fé e obras. Vamos entender primeiro o problema bíblico. São Tiago ficou responsável pela igreja de Jerusalém. Quando Jesus voltou para o céu, que é o que nós estamos celebrando hoje, na hora da ascensão, Jesus volta para o céu e quando ele sobe, os apóstolos então começam a anunciar. Pedro e Paulo, como nós sabemos, vão para Roma, né? São João vai para Éfeso, né? Vai lá para a região da Grécia. Cada um deles vão se espalhando. Cada um vai para um lugar. Tiago, que é chamado o irmão do Senhor, Tiago fica em Jerusalém. Fica ali na Terra Santa, né? Onde Jesus viveu. E nós não podemos esquecer que na Terra Santa é a terra especialmente dos judeus. Jesus era judeu, né? Jesus viveu essa experiência de fé judaica. E a fé dos judeus estava embasada em quê?
nas obras. Mas quais obras? Os 630 e tantos preceitos do Antigo Testamento. O judeu, até hoje, o judeu tem jeito de lavar a mão, que está previsto na Bíblia, está aqui. O jeito de pentear o cabelo, o jeito de ter um momento com a esposa dele, o jeito de estar com os amigos, o jeito de ir numa festa. Os judeus têm regra para tudo, previsto pela palavra de Deus. E essas obras para eles são obras de fé, porque isso é mandamento para eles, que se eles desrespeitarem, eles entendem que então estão deixando de viver a fé. Só para vocês entenderem, o ano retrasado eu tive a graça de ir à Terra Santa e num sábado eu estava, a nossa equipe, né, aqui de Bom Espaço, nós estávamos em Jerusalém. E quando nós chegamos lá em Jerusalém, de sexta para sábado é o Shabat, né, o dia santo do judeu. No hotel que nós estávamos, o guia falou assim, nos avisou, reuniu o grupo e falou, olha, amanhã, daqui a pouco, vai começar o Shabat. Se vocês encontrarem com um judeu, não converse, não cumprimentem, não faça sinal. A partir de agora, os elevadores do hotel estarão reservados alguma parte só para o judeu. Vocês vão ver que no elevador vai estar escrito Shabat. Não entre nesse elevador. O restaurante do judeu vai ser separado do de vocês, porque eles têm os ritos deles. De hoje até domingo, ou seja, sábado à noite, que já começa o domingo para eles, não se refiram, não entrem nos ambientes dos judeus. E nós respeitamos. Gente, no sábado, o judeu nem aperta o botão do elevador. Pra vocês terem ideia. O tanto que eles levam a sério essa lei. O elevador ele já é programado para andar de andar em andar, parando de andar em andar, para ninguém ter que apertar o botão. No sábado, eles respeitam tanto o dia do Senhor que eles não fazem nada a não ser se concentrar e rezar e meditar. Estou contando isso tudo por quê? Quando São Tiago fala que a fé sem obras é morta, vamos recapitular? Jesus foi para o céu, os apóstolos se espalharam, Tiago ficou em Jerusalém, cercado de judeu, que ainda não tinha conhecido e ainda não tinham aderido à fé cristã. Enquanto Tiago falava da libertação das obras por causa de Cristo, os judeus falavam, mas a fé sem obras é morta. De qual obra eles estão falando? Das obras da caridade, das obras do amor, das obras da paciência, das obras do perdão? Não. Eles estão falando das obras da lei. Tá vendo? Quem não sabe ler a Bíblia e lê a Bíblia fora do texto e do contexto, pega isso daqui e faz arte. São Tiago não está falando da caridade que nós fazemos. São Tiago não está falando do amor que nós prestamos. São Tiago está falando das obras dos judeus. Ou seja, a fé sem obras é morta. São Tiago está dizendo, precisamos ter fé sim, mas nós não podemos deixar as obras da fé. Mas de qual fé? Daquela fé dos primeiros pais. E agora, para concluir, então, né, e depois eu respondo alguma dúvida a esse respeito. Meus filhos, nós temos que tomar cuidado, sabe? A fé é uma expressão, um pulsar de Deus que nos leva para Deus. A teologia fala que fé é dom e resposta. Deus colocou a fé dentro de todos nós, o desejo de fé. Quando alguém fala assim, nossa, padre, estou sentindo uma coisa ruim, estou sentindo um vazio, para mim nada tá bom, para mim tudo tá ruim. O que é isso? Eu não estou encontrando mais sentido para a vida? Isso é falta de Deus. Desde que Deus criou o ser humano tem desejo de Deus. Quem nega a Deus ou não consegue encontrá-lo, vive esse vazio para sempre. Vive essa busca. Santo Agostinho diz isso, né? E de um modo muito bonito. A minha alma não irá descansar enquanto não repousar em ti. Então, meu povo, aquela pessoa que está ali carregando cimento, batendo laje na igreja, ajudando, tem tanta fé quanto aquela irmã lá no mosteiro de clausura que reza o dia inteiro. O mesmo valor. Aquele padre que está lá diante do Santíssimo Sacramento, ajoelhado, rezando, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e rezando, tem o mesmo valor que aquela pessoa que às vezes está lá cuidando do idoso, ajudando no asilo,
Aqui nós não podemos colocar valores. Aqui não se trata de uma axiologia de valores. Cuidado com isso. E não use a Bíblia para justificar isso não. Porque vocês aprenderam hoje que a fé que São Tiago está falando não é dessa nossa fé. É outro modo, é outra expressão, para outro tempo, para outras pessoas, para outro tipo. A freira, quem reza, quem confia em Deus, isso são expressões de fé. Então, e aqui o mais importante, viu? E agora eu concluo mesmo, eu vou até fechar a Bíblia. Devemos de parar com essa bobagem, de ficar fazendo isso, colocando uma, né, como numa escala de hierarquia, né, de fé, que a fé muito mais vale aquele que ajuda, muito mais vale aquele que faz caridade, muito mais vale aquele que ajuda a bater laje, a fazer essas coisas. Cuidado. Cuidado. Sabe por quê? Isso beira... Eu não vou falar aqui porque às vezes eu não quero ofender qualquer pessoa, né? Mas isso beira uma teologia que não é cristã católica. É uma outra fé que existe por aí que quer justificar a salvação pelas obras. Ou seja, eu tenho que fazer caridade para ser salvo, para pagar o meu karma, para me purificar. Eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ser bom com os outros. Isso não é catolicismo. Porque Jesus não vai perguntar quanto tijolo você deu para a igreja, se você ajudou a bater a laje, se você varreu o chão da igreja. Isso tudo é importante, meu povo. Me entenda, viu? Pelo amor de Deus, me entenda. Isso tudo é importante. Isso são expressões de fé. Mas não é isso que vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é a nossa disposição para Deus. Isso vai nos levar para o céu. É a nossa disposição para Cristo. Porque senão nós corremos o risco de ser pessoas até muito boas, sabe? Que faz um tanto de caridade, mas que não se converteu, que não mudou de vida. Tem gente que dá um caminhão de cimento para a igreja e chega em casa e bate na esposa. O que é que valeu? Tem gente que na hora que fala em dinheiro, solta dinheiro. E a rodo, né? Como a gente fala brincando, a rodo. Mas depois chega em casa, maltrata os filhos. O que é que valeu? Tem gente que quando fala de obras de caridade, ajuda o asilo, tem um coração bom em termos de ajudar, mas não se converteu a Deus. Do mesmo lado, temos que tomar cuidado. Aquelas pessoas que têm uma aparência de santo, sabe? Ah, eu sou santinho, sou bonzinho, não sei o quê, mas que também não se converteu. A fé precisa nos converter e nos levar a Deus. A fé é só um problema da pandemia? Não, meus filhos. Eu concluo dizendo a vocês, o mundo vive uma crise de fé. Papa Bento XVI, pouco antes dele renunciar, vocês lembram que ele instituiu o ano da fé? Um ano inteiro só para a gente falar sobre fé? Então, o Papa viu e convocou a igreja inteira, para a gente tomar muito cuidado com isso, né? O mundo está vivendo uma crise de fé. Hoje se fala demais em fé, mas fé em quê? Fé em quem? E que tipo de fé? Neste tempo da pandemia, em que nós estamos mais reclusos, mais parados, é um ótimo tempo da gente fazer exercícios de fé. Se não fosse a pandemia, talvez nós não estávamos aqui conversando agora por esse meio, nessa pequena catequese, essa pequena conversa. Se não fosse a pandemia, você talvez não podia rezar mais, fazer sua novena, ler a palavra de Deus, ler o catecismo da igreja. Nós não podemos ter esse medo, né, de perder a fé no sentido de achar que porque essas coisas estão acontecendo, está tudo ruim. Não, de jeito nenhum. Não por isso. É tempo de crescimento na fé. É tempo de olhar para Deus e de buscar cada vez mais nossa esperança nele. Juliano falou uma coisa, e aqui eu já vou começar a abrir para perguntas, viu, Ju? Eu vou começar com a sua, então. Juliano falou assim, padre, tem muita gente que a gente até conhece, né? Tá perdendo a fé, tá com medo. Como é que a gente ajuda essas pessoas? O padre não está te julgando, não quer te julgar. Mas olha só, eu quero te ajudar, meu filho. O desespero, o medo, não é próprio do cristão. Não é. Porque nós não podemos ter medo de nada. Nós confiamos em Deus aqui, ó. Nós confiamos no sangue desse que está aqui atrás de mim. Nós não podemos ter medo. É momento de nós termos fé, confiança. Lembrando o conceito de fé.
Fé é acreditar naquilo que a gente não vê com estes olhos. Porque esses olhos não prestam para nada. Eu, inclusive, ó, sem isso aqui, eu nem enxergo aqui a tela do celular. Fé é além disso daqui. Então, perder a fé, ter medo, não é momento disso. Cristão não perde a esperança. Cristão não se desespera. Padre, eu fiquei desesperado. É claro, num determinado momento de quando a gente recebe uma notícia, quando acontece alguma coisa, a gente desespera, é natural. Mas tem que ser um desespero, ó, assim, passageiro. Porque cristão não se desespera, porque a nossa esperança está em Deus e não nas coisas dessa terra. Tem gente que está desesperado. Por quê? Porque está confiando no governo, porque está confiando na vacina, porque está confiando no vírus, porque está confiando num tanto de coisa, e essas esperanças mundanas não estão respondendo. Agora, nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus, nós que temos fé em Deus de verdade, não nos desesperamos nem diante da maior desgraça. Sabe por quê, meus filhos? Nós confiamos nele. Sabe qual que é o nosso problema? Nossa fé é muito mais ou menos. Muito mais ou menos. Quisera Deus que nós tivéssemos a fé de São Paulo, a fé de Pedro, a fé dos apóstolos. Eu estive lá, eu vi o lugar em que São Paulo colocaram a cabeça dele lá e falaram: ou você renuncia a Jesus Cristo, ou nós vamos cortar a sua cabeça. São Paulo falou: ih, pode cortar. Pode cortar, porque eu não vou renunciar a Jesus. Falaram a mesma coisa com Pedro: ou você renuncia a Jesus, ou nós vamos te crucificar. Eu imagino que Pedro deve ter dado uma risadinha irônica na cara deles e falou: ó, então me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer que nem o mestre. Nós, falando de nós agora, nós temos uma fé mais ou menos, porque nós, às vezes, meus filhos, confiamos desconfiando. Imagina que um dia nós vamos ver a Deus. Você está me vendo aqui, não tá? Eu também estou vendo vocês aí. Imagina que um dia nós vamos ver Deus desse jeito. Imagina. Se eu falar para você, você vai ver Deus, você vai encontrar com Deus. Você vai viver de qualquer jeito? Você vai viver como se não tivesse nem aí? Claro que não. Se a gente sabe que vai encontrar a Deus, a gente busca se converter, se confessar, ir à missa, rezar o texto. Se eu te falasse: olha, você tem meia hora de vida. Você vai morrer daqui meia hora. 30 minutos marcado no relógio. Aí o sujeito de pressa dá um jeito de buscar a Deus. Se nós tivermos à nossa frente essa fé de que um dia nós vamos ver a Deus, que nós vamos nos encontrar com Ele, nós vamos abraçar Nossa Senhora, a gente pensa nisso. Nós que somos cursilistas, você vai chegar lá e vai ver São Paulo, ver ele mesmo, pegar nele, falar: ê, Paulão, hein, sou? Não, lá embaixo eu gostava demais de você. Pensa, você vai chegar lá, você vai ver Nossa Senhora e falar: minha mãe do céu, mas senhora é de verdade, deixa eu te pôr a mão, deixa eu ver a senhora mesmo. Isso é fé, meu povo. Isso é fé. Hoje eu não vejo, mas eu confio que um dia eu vou ver. Padre, o senhor tem fé? Terminando com essa pergunta, né? Às vezes um de vocês estão perguntando: padre, você tem fé? Tenho. Tenho muita fé. Acredito em Deus. De verdade. E confio a Ele todas as forças da minha vida. Apesar dos sofrimentos que eu passo, das lutas que eu enfrento, eu não desanimo jamais, porque eu sei que o meu advogado, a minha confiança está no nome de alguém que é maior do que qualquer outra pessoa nesse mundo. E eu posso garantir para vocês, meus filhos, né, que a minha fé é porque eu vi Jesus. Vi mesmo. De verdade. Sabe? Mas eu não vi Jesus igual vocês estão pensando. Ele nunca apareceu aqui no meu quarto, não. E eu nunca pus a mão nele, não. Eu nunca vi ele assim como homem, não. Mas eu já vi Jesus quando eu rezei para alguém e aquela pessoa se converteu. Eu já vi Jesus quando eu entrei numa casa em que o pai batia na mulher e nos filhos. E depois de me ouvir, ele mudou de vida. Eu vi Jesus quando eu já fui lá no hospital para ungir um doente. E aquela pessoa, com todo o sofrimento do mundo, segurou na minha mão e falou comigo: padre, eu confio. E eu pedi a ele: quando você chegar no céu, fala para Nossa Senhora que eu amo ela demais. Eu já vi Jesus quando eu já vi pessoas passando fome, necessidade dentro de casa, mas com a vela acesa, com o terço na mão e acreditando
que Deus ia providenciar. Eu já vi Jesus, meus filhos, quando eu entro naquela igreja e vejo a igreja cheia, de um povo me olhando com os olhinhos brilhando. Não porque é o padre Douglas, que é o melhor padre ou o mais bonito do mundo. Não sou, estou longe de ser. Mas um povo que está ali sedento de Deus. Eu já vi Jesus, quando aquela criança estava abandonada, sozinha, encontrou o rumo na vida. E eu te garanto que eu já vi Jesus quando eu conversei com aquele jovem que estava afundado nas drogas. E depois disso, depois que eu rezei por ele, conversei com ele, ele deu uma chance para a vida, para a família. Eu não posso negar, meus filhos. Eu já vi Jesus no dia em que eu, advogado, muito bem de vida, muito bem encaminhado, cometi a loucura aos olhos de muita gente, de deixar tudo o que eu tinha conquistado para entrar para a igreja. Né? Para quê? Para ser pobre? Para depender dos outros? Muitas vezes para ser humilhado, xingado, incompreendido? Muitas vezes para ser mal visto, mal falado? Eu vi Jesus o dia que cada vez que eu subo naquele altar e eu celebro a Eucaristia e seguro ele na minha mão, não vejo o pão que nem você. Mas ali eu confio e falo, meu Senhor e meu Deus, olha para esse pecador aqui. Esse pecador que o Senhor deu a graça, a maior graça de todas desse mundo, que é de ser padre. Olha pelos meus pecados e me ajude a ser fiel. Eu vi Jesus, meus filhos, né, quando o Juliano me convidou para estar com vocês, e eu estou aqui vendo vocês me escutando e rezando comigo. Então, se você me pergunta se eu tenho fé, o que eu posso dizer a você é que tenho muita fé, mas não é uma fé pronta. É uma fé que todos os dias eu preciso conquistar, aumentar e pedir. A minha fé não está acabada. É uma fé que está em construção. Mas uma coisa que eu posso afirmar a você, como São João diz aqui na Bíblia, aquilo que eu vi, que eu ouvi, eu posso testemunhar. Jesus Cristo está vivo, Ele é o Senhor, e o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Basta você deixar. E apesar dos meus pecados, a minha oração toda noite é essa. Toda noite. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora, muito devoto, todo mundo sabe. Muito mesmo. Pode dobrar aí o que você pensou. Muito devoto de Nossa Senhora, e ela que me carrega. E eu peço a ela todos os dias. Peço a ela e a Jesus, toda noite. Falo, meu Deus, o Senhor me deu a graça de ser padre. E o Senhor me confiou tanta gente. Eu não sei se eu vou conseguir entrar no céu. Porque eu sou muito pecador. Talvez eu não entre. Talvez eu não dê conta. Mas que o Senhor me dê a graça de ver todos os meus filhos entrarem. Eu não sei se eu vou chegar no céu. Mas eu peço a Nossa Senhora todo dia a graça de ficar lá na porta e ver entrar até o meu último filho. Você. Até o meu último filho. Se eu não entrar, que pelo menos eu tenha ajudado a muitos a ter fé, a amar a Deus e um dia lá no céu, isso que hoje nós estamos vendo pela fé, porque esses olhos não veem, que um dia lá no céu nós possamos de fato ver, não mais pela fé, mas ver de fato aquilo que aqui nós acreditamos. Obrigado. As suas palavras nos deixaram, além de mais catequizados, emocionados. Nós também vemos Jesus, quando o Senhor está com a igreja vazia, tentando levar Deus às pessoas. Amém. Nós também vemos Jesus, nessa força que o Senhor e todos os sacerdotes estão fazendo, para não deixar nossa fé morrer. Nós vemos Jesus no amor que o Senhor coloca nos seus fiéis, nos seus cristãos, pedindo para eles amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vemos muito Jesus, meu amigo, em você. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai fazer as perguntas, senão eu já vou ficar aqui só chorando. Eu falei que eu ia chorar. Primeiramente, a gente queria falar, eu queria que fosse, mas vai ter que ser rápido, ou se o senhor não importar, a live é 1 hora. A hora que acabar 1 hora, a gente retornar, que seja um pouquinho só para a gente concretizar o assunto.
Espera aí que eu vou ter que beber água também. Pessoal do Reinado, pessoal da festa de Nossa Senhora do Rosário. Sim. Eu tenho 2 anos que eu participo da festa de Nossa Senhora do Rosário. Inicialmente, eu achava as cores muito bonitas, achava o esplendor da festa muito bonito. E não sabia realmente o que era a festa de Nossa Senhora do Rosário. A demonstração de fé desse povo é muito grande. Sim. O que esse pessoal faz é de uma enormidade, de uma grandeza muito grande. Tanto a fé deles quanto a conversão das pessoas que têm fé no que eles estão fazendo, as pessoas que estão doando, as pessoas que estão ajudando e as pessoas que estão pagando promessas para Nossa Senhora do Rosário. Com o cancelamento da festa de Nossa Senhora do Rosário, a gente vê que essas pessoas ficaram um pouco órfãos. Essas pessoas estão muito tristes. E eu brinquei com o senhor, que vai muito na loja, que ele tem 65 anos, parece que é o segundo ano que não tem reinado. Uma vez foi por uma briga e esse é o segundo ano que não tem reinado. Ele falou comigo que o reinado ia acabar. Eu falei para ele que não acabava, que o ano que vem a gente tem que dançar que seja de joelho e tem que pular dobrado. Então, eu queria que o senhor desse uma palavrinha para esse pessoal da festa de Nossa Senhora do Rosário, para eles acalmar o coração e que, se Deus quiser, Nossa Senhora do Rosário abençoar, o ano que vem a gente está firme. Uhum. Verdade, né? Para o meu povo congadeiro, então eu vou falar com o verso que a gente canta lá, né? Ê, Rosário, Rosário de Maria, ê, Rosário, Rosário de Maria, se não fosse esse rosário, ai de nós o que seria? Se não fosse esse rosário, ai de nós o que seria? Tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Nós precisamos ter fé. É a segunda vez que da história de Bom Despacho não tem a festa do Rosário. Talvez foi uma das primeiras vezes, né, da história recente da igreja que o Papa celebrou a Semana Santa sozinho, sem ninguém naquela basílica enorme. Talvez seja a primeira vez na história recente em que o mundo parou completamente. A Europa, aqui. Nós estamos fazendo história, gente. Não que isso seja bom, né? Que ninguém queria fazer história desse jeito. Mas nós estamos fazendo história. Daqui a alguns anos, o povo vai ler nos livros de história, vai pesquisar lá no Google sobre essa pandemia, igual hoje nós pesquisamos sobre a peste negra e as coisas que aconteceram no passado. Estamos fazendo parte da história. E isso é muito importante. Quem de nós imaginou rezar com a igreja fechada? Quem de nós imaginou, né, ter esse colapso? Aqui eu estou falando de todos os aspectos, né? Religioso, esse colapso na Bolsa de Valores, esse colapso político, esse colapso em termos de abastecimento das cidades com as coisas. O momento é esse. Não é culpa nossa. Quem cancelou a festa não foi a igreja, né? Quem está mantendo as portas fechadas também não é a igreja. Agora, meu povo, nós precisamos ter consciência, sabe? Nós precisamos ser responsáveis pela vida. Nós, a igreja, tem conversado muito com a prefeitura, com o Estado, para a gente fazer tudo certinho. Sabe, de que adianta a igreja sair por aí querendo defender o aborto e depois colocar as pessoas de risco lá dentro da igreja, correndo o risco delas serem contaminadas? Não é a mesma coisa? Não é vida do mesmo jeito? Entende o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Se não entender, pergunta. A igreja protege a vida. Como Jesus ensinou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Todos nós vamos ter saudades da festa do Rosário. Todos nós estamos com saudades da Eucaristia, das igrejas cheias, das confissões. É normal, é natural. Agora, meu povo, nós precisamos nos comprometer com a vida. Nós não podemos correr o risco, sabe, de às vezes encher a igreja de gente e depois alguém sair contaminado. Olha aqui na nossa cidade, né? Tem muita gente aí que não é de Bom Despacho, mas infelizmente, né, subiu de casos de anteontem para ontem. Nós não podemos brincar com algo que é sério. Alguém pode dizer assim, padre, mas isso é teoria da conspiração? Sei lá, eu não vou entrar nesse mérito. Mas nós, usando o que é real, o que a gente sabe, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu tenho certeza que os congadeiros, a associação, os devotos de Nossa Senhora, os pagadores de promessa, sabem que não é só o reinado, né? É tudo que está parando. Tudo.
né? Aquelas festas juninas, né? Forró do asilo, forró da paz, essas coisas todas. Tudo. E não é culpa de ninguém, gente. É culpa de quem? É da prefeitura, é do padre, é do bispo. Não. É culpa do momento. Tenhamos paciência. Paciência. E vamos confiar. Ó a fé de novo. Vamos confiar em Deus que isso vai passar. Congadeiro, congadeira, filho e filha de Nossa Senhora, pagador de promessa, tenha certeza que o ano que vem, quando o nosso tambor sair pelas ruas para dançar para Nossa Senhora, vai ser muito melhor, porque nós vamos estar com muito mais saudade. Nós vamos bater muito mais bonito. Nós vamos cantar muito mais bonito, porque nós vamos estar engasgado aqui na garganta. Esse grito que nós não vamos poder dar esse ano, esse Viva Nossa Senhora do Rosário, que esse ano nós não vamos poder dar. Mas o ano que vem, tenha certeza, acabar não vai. Ah, não vai acabar, nunca mais vai voltar. Não, isso é muito pessimismo. Daqui a pouco vai tudo voltar ao normal. Sem risco de ninguém ficar doente, sem risco de contaminar ninguém. O ano que vem nós vamos estar cantando, tá caindo flor lá no céu, cá na terra, na nossa vida, na nossa família. Muita flor que serão as bênçãos de Nossa Senhora. Força! E se você quer congadeiro, quer ajudar, terço na mão, meu filho. Terço na mão. Terço na mão. Isso, olha lá. Terço na mão. Viu? Terço não é para ficar de enfeite no pescoço, não. Terço no pescoço e no bolso é enfeite. Terço é na mão. É rezando. Vamos rezar, vamos interceder para, em 2021, talvez vai ser uma das festas mais lindas que a nossa cidade já viu. Então, vou passar para outra pergunta. Vou deixar a Aline fazer a pergunta para o senhor ouvir a voz dela, que ela está com vergonha. Primeiro eu vou ler o testemunho de um irmão cursilista. É o testemunho e depois a pergunta dele. Eu consegui minha conversão em 2012, a partir de um encontro que fiz pelo SCC. Minha vida mudou muito depois disso. Eu era uma pessoa que tinha fé, mas não praticava. Cheguei a ir em Aparecida do Norte com o reinado e não fui na casa da mãe. Aí vim morar no Rosário 2. Minha casa é de frente à igreja de São Bento. Vinha ser coordenador dessa comunidade por 6 anos. E minha fé desabrochou de uma forma que eu acho é até maior do que de outros. Quem será? Tudo que eu faço, eu me apego na fé, e em especial a São Bento, que foi por quem me apaixonei, e o que devo pela minha conversão. Ter mais fé em um santo ou no outro pode, ou isso não é legal? O irmão não falou aí o nome, né? Então eu também não vou falar, né? Porque às vezes ele não quis falar. Ô, irmão, todos nós chamamos muito, viu, irmão? É um irmão mesmo, de caminhada, de luta, né? Que tá com a gente sempre, né? Muito obrigado pela companhia, pela amizade, né? Por estar com a gente. Olha só, meu povo, a pergunta dele, ter fé... Deixa eu só cortar o senhor. O nosso tempo é 1 hora. Ele vai estar quase acabando. Na hora que acabar, vai cair a conexão. Falta 28 segundos. Vamos deixar acabar. Só pode falar, né? Eu volto e conecto com o senhor de novo. Tá? Viu? Aí se vocês não estiverem cansados de me escutar, viu, gente? Vocês voltam. Senão eu já deixo. Às vezes vocês estão querendo ir embora já. A gente vai ficar aqui à noite e dias escutando essa maravilhosa catequese que o senhor está dando pra gente. Vai encerrar agora, tá? E eu volto e chamo o senhor aí agora de novo. Beleza, então. Então vamos lá. Até mais. A gente, voltando com essa maravilhosa catequese que a gente está tendo o prazer de saborear nesse domingo à tarde, esse domingo chuvoso, esse domingo da Ascensão do Senhor. Eu vou fazer o convite de novo para o Padre Douglas e a gente vai continuar a nossa conversa. Só aguardando o Padre entrar. Obrigado por todo mundo que teve confiança. Só esclarecendo para as pessoas, a live é 1 hora, que a gente tinha combinado com o Padre Douglas. A gente está aqui hoje em nome do Cursilho de Bom Despacho, GED de Luz, que parece que é uma pessoa com o Cursilho de Guaxupé. Nós somos o Cursilho de Bom Despacho do GED de Luz. A cidade nossa é Bom Despacho. Eu e a minha esposa Aline hoje representamos a Escola Vivencial do Movimento de Cursilho. Então a gente está aqui em nome da escola, da formação mesmo do Movimento de Cursilho. Pode responder a pergunta do nosso irmão, Padre Douglas. Então vamos lá, com o irmão.
Enquanto a live caiu, eu fui ele pegar. Eu tô aqui dentro do meu quarto. E aqui dentro do meu quarto eu tenho ele aqui, ó. Que inclusive foi um presente de lá, né? São Bento. São Bento é um dos maiores santos da igreja. Ele é o padroeiro da Europa, justamente por ser um homem que revolucionou o modo da igreja e da vivência da vida cristã. Então a pergunta é, ter mais devoção a um santo do que a outro é pecado? Não, não é pecado. O que nós precisamos, filho, é tomar um certo cuidado para não negar o outro. Né? Tipo assim, eu sou muito devoto de São Bento e São Tarcísio para mim não serve. São Tarcísio para mim não é santo, não. Opa, quem decide quem é santo ou não sou eu. É a igreja, que sabe muito mais do que qualquer um de nós. Agora, né, ter o respeito com todos os santos, saber que os santos, né? Quem são os santos? Os santos são nada mais, nada menos que pessoas como você e eu, que conseguiram viver de um modo mais pleno a fé cristã. A gente tem exemplo para tudo. Quem gosta de futebol tem um jogador que é o exemplo. Quem gosta de adestrar cachorro tem lá alguém que mexe com isso, que é um modelo. Né? Os enfermeiros têm lá seu modelo. O padre tem seu modelo. Gente, é assim, desde criança. Pergunta para uma criança para você ver. De quem que você quer ser? De quem que você gosta? Eu sou o super-homem. Eu sou o Homem-Aranha. Eu sou a Mulher Maravilha. Aqui eu tô baixando o nível, mas assim, para falar de um jeito bem fácil, que todo mundo entenda, os santos nada mais são do que esses modelos de vivência da fé cristã. Aí alguém pode dizer, padre, prova para mim na Bíblia onde está falando dos santos. Eu seria capaz de pegar aqui pelo menos 3 ou 5 passagens em que Jesus, Paulo, João diz assim, sede santos como o Pai é santo. Sede santo como Jesus. Buscai os exemplos de Jesus. A palavra santidade significa nada mais, nada menos do que viver esta fé que nós estamos conversando mais próximo de Deus. É esses que são santos. Né? Nós não colocamos os santos acima de Deus. Nós não colocamos os santos acima do poder. Deus é Deus e pronto, e acabou. Os santos são para nós humanos exemplos de que é possível viver a fé em Deus. Padre, eu gosto mais de São Bento e não gosto tanto de São Sebastião. Não tem problema. Os santos é o nosso modelo. Eu tenho o meu modelo em São Bento, o outro pode ter o modelo dele, o modelo de seguimento de Jesus Cristo em Santa Teresinha, outro gosta mais da Virgem Maria, não é? Aí Nossa Senhora das Graças, né? Sobre o título de Nossa Senhora das Graças. Outro gosta mais de, sei lá, né? São Tarcísio, Santa Mônica. Pronto, né? Assim. Né? Agora, pecado não é pecado, não. Né? Cada um de nós escolhe esse modelo de seguimento a Jesus e assim nós seguimos. Pode ser devoto de São Bento, sem problema nenhum. Eu também sou muito devoto de São Bento. Né? E tenho nele realmente uma espiritualidade muito profunda. Ora e labora. E estuda, né? Ora, labora et legere. Estuda, reza, trabalha e estuda. Obrigado, viu, irmão? Por estar conosco. A oração de São Bento é uma das mais belas orações que a gente reza. É muito linda. Isso. E o testemunho de vida de São Bento foi muito bonito, né? Um homem que foi muito perseguido, tentaram envenená-lo, né? E ele, quando foi ser envenenado, numa mesa de jantar, quando ele foi rezar, a taça que estava o veneno se quebrou. Né? São Bento nessa luta contra o diabo, né? Porque ele enfrentou muitas vezes, porque tentaram matar São Bento, tentaram fazer muita maldade com ele, e ele realmente pedia a proteção de Deus e de Nossa Senhora para livrar ele dessas coisas todas. E tem aquela oração, né, famosa, São Bento, água benta, Jesus Cristo no altar, né? Expulsa os bichos, né? Um negócio assim, as cobras, os animais peçonhentos, que o Filho de Deus... Eu não sei exatamente, mas eu acho que é isso. Né? E além da oração oficial, que a gente reza lá na comunidade São Bento, todo dia da missa. Né? Se Deus quiser, nós vamos voltar para lá em breve, com a graça de Deus. Bom, mais uma pergunta, então, para o senhor. Eu vou sugerir ao senhor que a gente fique até 7 horas, porque tem muita gente que acompanha a missa das 7. Pode ser? Pode, eu vou ser mais breve. Mas assim, eu acho que o tempo que o senhor quiser ficar aqui, até lá para meia-noite, não tem problema, não.
Nós estamos aqui doidos para conversar com o senhor, tá uma delícia. Eu anotei algumas perguntas aqui, gente. Se tiver passado alguma despercebida, vocês me desculpam, tá? Mas depois, qualquer coisa, a gente chama o padre de novo, a gente faz outra live e fica até meia-noite. É acreditar no invisível e confiar em Deus? Repete, Aline, por favor, que picou sua voz. Fé é acreditar no invisível e confiar em Deus? Mais ou menos. Porque quando você fala o invisível, filho, filha, você está falando de quê? Né? A gente precisa tomar cuidado com esses conceitos muito abertos. Fé é acreditar no invisível. Então eu vou entender assim. Se o invisível que você quer dizer é invisível a esses olhos, né? Os anjos existem, mas nós não vemos com esses olhos. Então, para nós, eles são invisíveis aos olhos da carne. Aí você está correto. Né? Fé é acreditar no invisível. Deus, eu não vejo com esses olhos. Então, com esses olhos, ele é invisível. Você está correto. Agora, fé é acreditar no invisível. A gente tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que você quis dizer isso, não. Eu só estou aproveitando para esclarecer. Porque senão a gente pode pensar assim. Esse invisível, então, eu tenho fé nas forças do universo. Eu tenho fé nas forças da natureza. Eu tenho fé no Deus da água, no Deus do mar, no Deus do vento. Não. Isso não. Isso é pandeísmo. Isso é heresia. Né? Isso é pecado até para nós que cremos em Jesus Cristo. Então, se você entender assim, fé nas coisas invisíveis, que a gente não vê com esses olhos, você está correta. E fé é exatamente isso. Acreditar em Deus, confiar em Deus, mas não acreditar mesmo de que um dia eu vou ver a Deus. Um dia eu vou encontrar com Ele. Um dia eu vou falar com Ele. Falar, isso. Teve hora lá que eu achei que você tinha até me abandonado. Foi difícil. Chorei uns litros lá. Foi apertado. Mas agora eu estou aqui. Valeu a pena. Isso é ter fé, assim, com convicção. Para terminar essa sua pergunta, tem uma frase que eu gosto muito, né, do Pequeno Príncipe. Todo mundo já leu. Se você não leu até hoje, está perdendo tempo na vida, vai ler. Né? E que o Exupéry diz assim, só se vê bem com os olhos do coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Esses olhos aqui não valem nada, gente. Ó, eu sem óculos, eu confesso que eu não enxergo aqui direito. Isso aqui não serve para nada. Se o que você disse é ver com os olhos da fé o invisível, a partir desses, você está correto. Fé é confiar em Deus, mas confiar mesmo, e nessas coisas que com esses olhos nós não vemos. Como devemos orar por nossos inimigos? Devemos também amar aqueles que nos perseguem? Amar, sim. Gostar, não. Aqui nós temos um problema. Um problema teológico. Que nós vamos tentar resolver aqui com a palavra de Deus. Vocês me fazem umas perguntas difíceis. Eu estou tentando não demorar para responder. Mas vocês estão fazendo umas perguntas assim que demoram. Então vocês tenham paciência comigo também. Viu? A nosso padre demora demais para responder. Mas é porque as perguntas de vocês é pesada. Não é pergunta que responde assim né, só com duas palavras, né? Então tá. Como que eu rezo pelos meus inimigos e se eu tenho de amá-los? O mandamento de Jesus é amar o próximo como ele nos amou. Veja a diferença. Na Quinta-feira Santa, quando a gente fica falando assim, o mandamento novo, a missa do lava-pés, a missa do novo mandamento, que novo mandamento é esse? Às vezes a gente não entende. No Antigo Testamento, a lei era amar o próximo como a si mesmo, olho por olho e dente por dente. Se o Juliano me der um murro no olho e o meu olho ficar roxo, na lei do Antigo Testamento, eu tenho o direito de dar nele o mesmo murro no olho e ficar roxo do mesmo tanto. Se alguém faz uma sacanagem comigo, na lei do Antigo Testamento, eu tenho o direito de ir lá e revidar do mesmo tanto. Se alguém, por exemplo, me deu um murro e roxou meu olho, eu não posso ir lá e cortar o braço, não. Tem que ser na mesma medida. Por isso, amar o próximo como a si mesmo, ou seja, na mesma medida. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus muda o parâmetro e Jesus diz, não é para amar o próximo como a si mesmo. Porque vai que você não gosta de você. Vai que você não se ama. Se você não se ama, você não ama os outros. Aí Jesus falou, não.
amai uns aos outros como eu vos amei. Aí mudou o parâmetro. Aí arrebentou com todo mundo. Porque agora nós temos que amar segundo o modelo de Jesus. E Jesus ama a todos. Agora, filho, vamos entender o que é amor. Amor é um cuidado especial com aquelas pessoas. Quando Jesus diz assim, se alguém der um tapa na sua face, vire a outra. Se alguém te fizer mal, agradeça. Se a gente lê isso na Bíblia, a gente pensa assim, uai, então quer dizer que para eu ser cristão eu tenho que ser um bobão, um idiota. Todo mundo tem que fazer tudo comigo e eu tenho que ficar calado, achando bom, fingindo de bobo. Não é isso. Quando Jesus nos ensina sobre o mandamento do amar, o amar é um cuidado especial porque a gente vê no outro a Cristo. O meu inimigo, aquela pessoa que não gosta de mim, aquela pessoa que eu sei que não vai com a minha cara, aquela pessoa que eu sei que se ela tivesse oportunidade, ela até poderia me prejudicar de um modo sério, eu vou ficar ali relando aquela pessoa? Não vou. Eu estou cometendo pecado? Não. Onde mora o pecado? O pecado está quando eu falo mal, quando eu minto, quando eu levanto falso testemunho, quando eu tento prejudicar aquela pessoa, quando eu tento passar a perna nela, aí é pecado, e pecado grave. Agora, veja bem, suponhamos, eu não vou com a cara do Juliano e ele não vai com a minha cara. Então vamos fazer o seguinte, para o bem geral da nação, você fica na sua, eu fico na minha. Você não fala mal de mim, eu não falo mal de você. Você não me prejudica, eu não te prejudico. Se você precisar de mim, eu até posso te ajudar, até te ajudo. Estou até à sua disposição, porque eu sou cristão, eu vou te ajudar. Agora, ser amiguinho de ficar de relança, aí não dá, entende? Estou explicando para vocês o que está aqui na palavra de Deus. Amar, meus filhos, é cuidar. E nós temos que diferenciar amar de gostar e de amizade. Eu amo todo mundo. Gosto de muitos, tenho amizade com poucos. Tá vendo? E isso não é ruim, né? Agora, padre, como é que eu rezo pelos meus inimigos? A oração do Pai Nosso. Livrai-nos, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo mal. Me livre de todo mal. Sabe, isso é importante. Rezar por essas pessoas para que Deus converta o coração delas, para que Deus ajude que essas pessoas se encontrem também, se convertam e sejam pessoas mais santas. Isso aqui é tema de um cursilho inteiro, viu? 5 dias, mas respondi. Dá para conversar. A fé começa na família, a fé começa na família e na caridade? Na família e na caridade. Isso? Tá, Isso. então vamos lá. Na família, sim. A fé começa na família porque a família, por tradição, nos garante as primeiras lições de fé. É muito difícil uma pessoa, por exemplo, que não nasceu de uma família cristã católica se encontrar de um modo muito pleno na fé. Né? É complicado, pode ser que aconteça, mas às vezes não. Porque é na família que nós recebemos as primeiras lições de fé. Quando a avó, a mãe ou o pai ensina para a criança. Alá o papai do céu, alá a mamãe do céu, vem cá para a gente rezar. Quando leva na igreja, mesmo quando o menino dá trabalho e corre na igreja, a gente tem problema não, viu? A gente tem paciência. Tem que levar, tem que ensinar. Porque se não aprende, não vai. Então a fé começa na família. E aqui deixa eu pegar um gancho para ensinar uma coisa para vocês. Quando alguém falar para vocês assim, esse negócio de batizar criança, isso aí é bobagem, isso aí é invenção. Prova para mim na Bíblia onde que fala que tem que batizar criança. Aqui na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, e não somente, também nas cartas de Paulo. São Paulo, conta em Atos dos Apóstolos, que São Paulo chegou a Roma na casa de Lídia. Lídia foi uma mulher que recebeu o Paulo em Roma. Paulo chegou lá e pregou para Lídia, ou seja, pregou pela fé. A fé entrou pela pregação de Paulo na orelha, no ouvido da Lídia e da família dela. E diz o texto, Lídia e todos os seus familiares foram batizados. Será que não tinha criança? Será que era todo mundo já adulto, velho? É claro que tinha, gente, é óbvio. Né? Em outros textos dos Atos dos Apóstolos diz, Pedro entrou na casa de Cornélio
e batizou a ele e todos os seus. Ou seja, todos foram batizados. Então, aí aqui para explicar o sentido que ele está falando. Padre, mas então batizar criança é certo? É claro, está aqui na palavra de Deus. Mas a criança não sabe responder se ela quer seguir Jesus. Mas a criança é batizada pela fé do pai e dos padrinhos. São os pais e os padrinhos que apresentam a criança diante do altar e diz: olha, padre, lá em casa todo mundo é católico. Nasceu meu filho, nós queremos garantir que ele também receba os valores da fé e nós o trouxemos aqui para ser batizado. Tanto que quem já participou de batismo que eu celebro, eu gosto sempre de falar isso. E lá na hora de batizar, eu pergunto para a família: o que vocês estão pedindo para a igreja? E a família responde: o batismo. Ou seja, a criança é batizada na fé dos pais. A fé começa em casa. São João Paulo II gostava de dizer, né, que a família é a igreja doméstica.